Pessoal, quando nós refletimos a questão dos karmas e daquilo que eu posso, com a minha atitude nesse momento, construir de karma positivo, ou aquilo que eu posso fazer cair sobre mim como carga negativa, vai dizer de uma tomada de decisão. Quando nós consideramos que somos espíritos milenares e que estivemos em situações complexas de quedas no pregresso, como um judeu, considerando aí 5.000 anos atrás, que houvera agredido filisteus. No subsequente, quando Jesus estava indo para ser crucificado no madeiro infamante, vaiáramos dele, o apedrejáramos e o agredíramos no caminho. E, considerando que na Inquisição estivemos ali como inquisidores, fazendo esse prélio básico de como existem situações gravosas, gritosas de erros, que nós estivermos envolvidos no pregresso. Naturalmente que não estamos afirmando que um ou outro fez, mas sabemos que todos nós que continuamos num orbe como a Terra, é porque temos situações errosas do pregresso, e que inclusive nos acompanha na forma de um pressentimento da ingência de sairmos dessa atual encarnação que nós estamos, talvez pela primeira vez, melhor do que entramos. Porque se a gente considerar essas 3 telas que nós trouxemos aqui, de erros pregressos, numa primeira tela, agressão aos filisteus, que inclusive depois se transformaram nos palestinos ali na região de Gaza. Poderíamos fazer essa associação enquanto uma análise rápida. Depois, um momento ali, numa segunda tela, com Jesus sendo chicoteado e maltratado da forma como ele foi, e nós estivermos ali insuflando o populacho nessa direção. Depois, num momento da Inquisição, em que imprimíramos torturas de todo porte, alegando estar fazendo isso para agradar a Jesus, para defender o que ele trouxe, enquanto sabemos que a única ruela que Jesus nos traçou foi a caridade para a salvação. E nesse sentido, considerando essas 3 telas, nós poderemos fazer uma análise de que saíramos daquela encarnação piores do que entráramos, enquanto aí débitos acumulados. Porque do momento que eu estivesse envolvido, seja numa inquisição, em que eu levei desesperação e tortura para outro, isso vai significar que eu piorei a minha situação debitosa e fortaleci o meu karma negativo, e, portanto, eu saio daquela encarnação que eu estava numa situação ainda mais complicada, espiritualmente falando. E nesse sentido que nós, diante da atual encarnação que nós temos, podemos ajuizar da importância que é esse estágio nosso aqui, como a ensancha de, talvez pela primeira vez, sairmos dessa vilegiatura melhor do que entramos, que realmente passa pela questão da reforma moral. Porque quando nós temos o conhecimento da verdade, nós temos uma responsabilidade aumentada em viver e praticar isso. Nesse sentido que o karma negativo que nós trazemos, ele só irá se dissolver sob os efeitos de um karma positivo. Visto que o bem de hoje anula o mal de ontem. Por outro lado, se eu não der espaço para as nossas mazelas morais,
que começa aí com o nosso orgulho, nosso egoísmo, nosso sensualismo, isso acaba que vai criando uma ambiência dentro de nós que permitirá nós irmos caindo menos e acertando mais. Visto as chagas morais dos terráqueos, onde, por uma construção nobre de atitudes positivas, isso vai advogando as nossas causas perdidas perante os tribunais do além, impedindo que o martelo do nosso karma negativo caia inteiramente sobre nós e nos esmagando. Então, cada bem que eu vou realizando vai advogando a meu favor perante os tribunais do além, que é essa insementação bendita que eu vou realizando. Se nós considerarmos, por exemplo, a trajetória de Jesus, ele, para curar um surdo, um mudo, um cego, um paralítico, é porque ele sabia fazer o manejo de energias de ectoplasma e conhecia o caminho para fazer a reconstituição daquele órgão e então o tornando são novamente. Jesus aprendeu isso em algum momento, inclusive os orbes que Jesus esteve para o seu aprimoramento e evolução já não existem mais, já viraram poeira, mas houve um estagiamento passo a passo que o Cristo fez, em que ele aprendeu esses areais e chegou num ponto de vivência, de amor, de caridade, de bondade, que ele então recebe de Deus planetas para governar e se torna em um Cristo planetário. Porque nós temos aí, da mesma forma que o Cristo da Terra, temos o Cristo da Via Láctea, temos o Cristo do Sistema Solar, temos o Cristo do nosso universo e de planetas outros, que, por exemplo, estão aqui nesse espaço do Sistema Solar, como Júpiter, Saturno, Marte, Plutão, cada qual vai ter o seu Cristo. E quanto mais complexo a estrutura que esse Cristo governa, mais elevado esse Cristo. Então, se a gente considerar o Cristo do Sistema Solar, que especula-se seja o Arcanjo São Gabriel, enquanto aí uma prévia que foi dada para nós, o Arcanjo São Gabriel ele está acima de Jesus na hierarquia, enquanto aí nessa escada evolutiva, e da mesma forma o Cristo da Via Láctea está acima na hierarquia de Arcanjo São Gabriel. Nesse sentido que nós temos essas distribuições que vão acontecer, inclusive considerando, gente, que o universo é uma expressão da consciência de Deus, do pensamento cósmico. Então, nós temos universos paralelos, porque quando a gente pensa que Deus, por ser onipresente, onisciente, onipotente, ele tem pensamentos que nós não podemos abordar, vai acontecer que cada pensamento de Deus poderá se manifestar na forma de um universo. Então, nós temos vários universos. E, ao mesmo tempo, nós temos as regiões além do universo, visto que os universos, sejam eles quais forem onde estiverem, são expressões da consciência cósmica, mas não a consciência cósmica em si. Então, da mesma forma que existe uma expressão da consciência cósmica, que nós demos o nome de universo, há outras expressões que nós não abordamos e que possam não ter o mesmo nome, a mesma configuração de universo. E as regiões além do universo, enquanto acima dessas expressões da consciência cósmica. Nesse sentido que, à medida que a gente vai evoluindo moralmente,
a gente vai aprendendo, num primeiro momento, a manejar melhor a nossa própria energia a serviço do bem, porque nós temos aí na casa dos octilhões de átomos, e nesse sentido que, se nós considerarmos as energias de átomos nessa quantidade unidas, é uma energia suficiente para o funcionamento de uma usina de Itaipu, na sua capacidade máxima, por 8.000 dias, que poderia aí ser o abastecimento energético de um estado como o Rio Grande do Sul por mais de 100 anos, fazendo aproximação. Mas nesse divisamento da energia que nós temos, mas que eu vou aprendendo a utilizar isso na medida em que eu me moralizo. Da mesma forma, a gente vai aprendendo a usar a energia que está presente no vento, no tsunami, no sol que chega na terra, nos maremotos, enquanto aí todo o arsenal energético que a Terra dispõe, nós ainda não usamos todo esse potencial. Da mesma forma, a gente vai aprendendo a usar a energia das estrelas que estão conosco aqui, dentro dessa Via Láctea, a começar da estrela do nosso sistema solar, que é o Sol, em que nós aprenderemos a usar toda essa energia, e também as energias das estrelas dos outros sistemas solares, considerando a energia da Via Láctea, de outras galáxias, e então aprenderemos a usar a energia do universo e de universos paralelos, como aí uma prévia do que nos espera. E nesse sentido, que precisa se fazer acompanhar pela nossa reforma moral, pelo nosso melhoramento interior, porque é aí que está a base desse processo de percepção e de capacitação. Porque se nós considerarmos a Terra, não há uma comunicação de seres de outros planetas, por exemplo, conosco, importante até aqui, devido ao nosso estágio evolutivo. Então, à medida que extraterrestres forem percebendo que nós estamos avançando moralmente, espiritualmente, isso vai facilitando a comunicação deles conosco. Porque se nesse momento nós tomássemos conhecimento de vida inteligente humana em outros órgãos do sistema solar, isso significaria início de guerras interplanetárias. Porque nós temos no mundo hoje em torno de 28 guerras notificadas. E nesse sentido que, ao sabermos da existência de populaços em outros orbes, nós acabaríamos transferindo as guerras que acontecem aqui para guerras com outros planetas, ameaçando aí o equilíbrio da nossa galáxia, do nosso universo, inclusive além do universo. Enquanto aí universos paralelos, ou mesmo universos outros que não estejam em paralitude. Nesse sentido que o fato de nós não termos um conhecimento direto de vida inteligente em planetas outros do sistema solar é devido ainda à nossa incipiência moral. E com o avanço dos nossos melhoramentos e da nossa espiritualização, vai sendo possível esse leque sendo ampliado. Porque então nós seremos colocados em contato com realidades que hoje estão inacessíveis para nós, defesas. Como, por exemplo, eu poder fazer uma live transmitida para uma rede como a internet,
mas que cada integrante dessa live está numa galáxia diferente. Ou que cada integrante dessa live aí de 7 indivíduos, cada um está num universo diferente. Então dá para a gente imaginar o nível de conhecimento e de fermentação e de reflexão que isso ensejaria. Se nós considerarmos, por exemplo, o nosso desencarne, quando a gente está no astral, eu posso, em 1 hora, ter o aprendizado de um novo idioma, porque eu vou aprender mais rápido lá. Às vezes, algo que eu demoraria 3 anos para aprender aqui, lá eu vou aprender em 1 hora. Da mesma forma, eu posso, num período em torno de 40 minutos, relembrar um idioma que eu conhecia em existência pregressa e que eu tinha esquecido por causa da minha atual vilegiatura que eu acabei de deixar. Que vai ter uma janela de recuperação nossa no astral, e cada caso vai ser caso, mas quando a gente tem essa recomposição para o estudo lá, nós então poderemos relembrar um idioma pregresso que nós houvermos esquecido e que volta. Então, aquele aprendizado. Da mesma forma, nós conseguiremos ter a lembrança dos aprendizados que nós tivemos na última encarnação. Porque considerando hoje, nesse momento, em 2025, eu tenho algumas lembranças de aprendizados nessa vilegiatura, mas outros me escapam à memória. Mas no astral, eu vou ter isso com clareza num relance, em que eu poderei usar ali em dado momento todo o arsenal de conhecimento e de experiências positivas, e mesmo tudo aquilo que foi desafiador, ou mesmo queda, mas o aprendizado que eu pude ter com isso, e como eu posso me rearticular lá para avançar ainda mais moralmente, num instante, fazendo essas associações de lembranças e aprendizados. Nesse sentido que todo estudo nobre, ele é bem-vindo e vai nos auxiliar, porque nós vamos levar isso conosco. A ação no bem é a única coisa que nós acordáramos no astral de realizar aqui, e é a única coisa que nós vamos deixar quando a gente for embora. É o bem que a gente tiver feito, enquanto algo positivo. E nesse sentido que também a nossa omissão, que é um mal, e o mal que nós houvermos praticado, vai conosco consciencialmente. Como um rapaz que nós encontráramos ontem, que ele chegou até nós alegando que não estava conseguindo passar um cartão, porque o estabelecimento só aceitaria por dinheiro ou Pix, e ele estava querendo comprar um cigarro. E ele estava apreensivo, um pouco tenso, e relatou que houvera tido uma indisposição dentro da sua casa, porque ele veio de Belo Horizonte, passar uns dias aqui com a mãe, e estagiou ali na casa desses irmãos, e 2 desses irmãos têm problemas de relacionamento entre eles, e ele acaba sendo um pivô, enquanto uma âncora, para tentar apaziguar os ânimos. E ele comentava da dificuldade que ele estava experimentando, e nós, inclusive, falávamos sobre o Evangelho no Lar, sobre os reencontros que acontecem nessa vilegiatura, de existências pregressas e dificuldades que acontecem no nosso ontem, que acaba voltando para nós na forma da continuidade de uma dada luta, e que precisamos, a partir desse olhar, descobrirmos a melhor forma de lidar com as dificuldades que nos alcancem nos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso templo religioso, no centro espírita, naquilo que assumimos de realizar, no nosso propósito de vida. E nesse sentido que ele, então, até relatara que tinha pouco conhecimento da doutrina espírita, mas que desejava começar um estudo do espiritismo para compreender melhor.
Inclusive, ele nos houvera colocado, se o Espiritismo era cristão, que nós estávamos explicando para ele que Jesus está no centro das nossas cogitações, porque é o nosso modelo e guia. E o ser humano mais perfeito que encarnou entre nós na Terra, o nosso governador planetário, Conselho Emmanuel, vai nos trazer, que plasmou a Terra há mais de 4,5 bilhões de anos atrás e preparou esse espaço com muito carinho para nos receber. E é curioso, gente, porque se nós considerarmos Jesus na sua trajetória, quando ele veio estar entre nós na Terra, ele, enquanto reencarnado, optou fazer isso ali na manjedoura, numa estrebaria, entre animais. Então, desse primeiro momento, ele já vai nos mostrar a importância da cooperação na Terra, onde ali, junto daqueles diferentes animais, ele aceitou usar a colaboração de cada qual ali, optou por isso, porque acaba que aquela estrebaria, ela foi aberta a portinhola por aqueles animais que ali estavam para receber Jesus. E ali, naquela simplicidade, ele vem nos dizer da lei de cooperação e de auxílio mútuo que deve vigiar entre nós. Inclusive, quando a gente considera a questão das matanças para consumo de carne, por exemplo, porque se o indivíduo for para um matador, ele não aguenta ficar ali algumas horas, devido à atrocidade que acontece naquele ambiente. Então, quando eu levanto a bandeira de comer carne vermelha, acaba que eu estou ratificando essa conduta assassina. Se nós considerarmos, por exemplo, o patê do fígado do ganso, para esse patê ser obtido, é feito um processo de adoecimento do fígado do ganso. Então, à custa de adoecer essa ave, eu vou obter um patê para atender um paladar, enquanto uma palatabilidade caprichosa de alguém. Então, a gente percebe que vai na contramão daquilo que Jesus testemunhou. Ali no primeiro momento que ele soou encarnado entre nós, em que ele buscou a companhia dos animais. E nesse sentido, quando nós consideramos essa cooperação e essa reciprocidade e conexão energética que nós estamos, isso vai dizer de um despertamento que eu trago ou não. Porque quando nós consideramos, por exemplo, alguém que maltrata um animal, isso não diz do animal, isso diz de quem maltrata o seu estágio ainda embrutecido. Mesmo assim, nós sabemos que aquele que maltrata o outro, ele é o mais necessitado de ajuda. Porque o agredido, ele conecta com o benfeitor. Até quando a gente considera que aquele que está na condição de agredido, ele, de alguma forma, está recuando, está resiliente e silencia para aquela situação. Então, isso per si coloca ele em conexão com Jesus, que então pode auxiliá-lo e até mesmo usar aquela dor que ele está vivendo para o mata-borrão espiritual que ele precise, para vir a aspirar as impurezas que o seu espírito possua, para corrigir deformações que o seu perispírito traz pelo comportamento inadequado em pregressas vidas. E mesmo assim, gente, a impureza do nosso espírito, ela vai continuar procurando válvula de escape, que pode se manifestar, por exemplo, numa metástase, em outros adoecimentos. Então, o agredido, ele é conectado com Jesus. Agora, o agressor, ele está criando cinzas sobre a própria cabeça, karma negativo. Então, o agressor, ele está numa situação muito mais complicada e é o mais necessitado de ajuda.
Por isso que quando acontecem situações de violências, nós precisamos olhar para aquele que violenta e que agride com compaixão, porque ele precisa da nossa ajuda, da nossa oração, da nossa mão estendida, porque ele vai precisar refazer a própria trajetória. E não será fácil. Porque do momento que eu sou livre para insementar o mal, eu sou escrava das consequências daquilo, que me procura, que me caça, literalmente. E eu vou precisar responder perante a lei de causa e efeito. Por isso que aquele que está num nível de adoecimento que o coloca como perverso, violentador, blasfemador e temas correlatos, ele está num adoecimento psíquico, espiritual. E precisa da nossa compaixão para que ele possa refazer o seu destino. Porque ele vai precisar fazer isso. Ele queira ou não. Porque nós não podemos ficar muito tempo entregues ao nosso próprio ócio e à nossa própria perversidade. Uma hora nós somos obrigados a agir para corrigir os nossos erros. Inclusive, às vezes o indivíduo, em face das dificuldades que ele já viveu, para acertar e dos erros que ele cometeu, ele prefere ser destruído ou cair no nada, inclusive der autoextermínio na tentativa de que ele deixe de existir, mas ele não pode fazer isso acontecer. Às vezes, para alguém que está numa situação de erros acumulados, ele até desejaria deixar de existir, porque aí ele não teria que responder perante a lei de causa e efeito aquilo que ele realizou, que é trabalhoso, que vai pedir arrependimento, expiação, até que a gente acerte. A gente vai espiando, até acertar, reparação, reabilitação perante a nossa consciência. Nesse sentido, que é um processo trabalhoso, que o indivíduo ele pode preferir não ter que enfrentar isso. E nesse caso ele optar por deixar de existir, mas ele não pode deixar de existir. Ele foi criado e não terá fim. Então, por isso que o espiritualismo, ele nos alerta que nós fomos criados um dia, mas que não teremos fim. Se eu não vou ter fim, eu vou ter que consertar os meus erros em algum momento. Então, antes que eu comece a consertar logo. Porque então vai ser um caminho com menos dor e eu vou poder antecipar um processo de apaziguamento da minha consciência. Por isso que o espiritualismo, ele nos auxilia tanto e é esse despertador para a nossa consciência, porque ele nos mostra a lei de causa e efeito, de ação e reação, que funciona a revelia de nós mesmos, que nós somos espíritos milenares, que tivemos um início, mas não teremos fim, que a nossa meta é a angelitude, que nós vamos chegar em algum momento, mas eu posso retardar esse processo. Eu posso parar no meio do caminho, eu posso complicar a minha situação. E nesse sentido, que inclusive a gente tem relatos, como na coleção A Vida no Mundo Espiritual, de espíritos que às vezes ficam séculos em região trevosa, comandando falanges sombrias, levando desesperação e tormento para os umbralinos. E acaba que isso também vai significar uma interferência deles na Terra, que nós estamos nesse regime de interação entre encarnados e desencarnados. Em torno aí de uns 20 bilhões de desencarnados e mais de 8 bilhões de encarnados, dentro de possíveis variações. Mas em torno aí desse número nós temos espíritos desencarnados, terráqueos e encarnados. E aqueles que estão desencarnados, desejosos de uma nova chance encarnados na Terra.
Por isso, gente, que acaba essa situação significando para nós um areal consciencial. Porque como isso não vai ser trago na revista espírita, em que vai ser dito para nós que nós não teremos na queda nem repressão, nem estímulo para não cair. É eu com a minha consciência que preciso acusar aquele risco, sair daquilo quanto antes. Da mesma forma que no nosso acerto, nós não teremos aplauso e nem estímulo para continuar acertando de pé. É eu com a minha consciência que eu farei funcionar, que vou precisar fazer com que eu continue acertando e de pé. Mesmo não sendo estimulada a isso, não tendo confete sobre mim. E nesse sentido, que para que eu possa conseguir atender a essa condição consciencial, vai ser pedido de mim, inclusive, sair dos elogios, combater esse estado de coisa, porque isso acaba que é escorregadio para nós. Porque se, por um lado, quando eu dou um passo bem dado, eu não vou ter o estímulo para continuar de pé, isso vai significar que um elogio pode significar, para mim, um afrouxamento da minha vigilância. Então, se eu preciso vigiar e orar, porque um insignificante descuido é o suficiente para que eu derrape novamente, então eu nem vou ficar aceitando elogios a esmo, eu vou evadir disso, e ao mesmo tempo eu também não vou fazer isso com o outro. Nesse sentido que nós precisaremos dessa cautela, consta trago nessa revista espírita do ano de 1869, em que Kardec deixa aqui para nós esse alerta. Nesse sentido que nós somos chamados a contribuir para o equilíbrio, a felicidade dos universos, e a ir aprendendo a usar as nossas energias para que um dia consigamos usar a dos universos para o bem. Mas é algo que está em regime de conexão. Então, eu posso, desde esse momento, já usar essas energias para o bem ou para o mal. A começar do nosso pensamento, que é uma onda eletromagnética com velocidade acima da luz. Então, o pensamento, ele, por onde passa, ele deixa ações, e nesse sentido que vão ser criados formas, pensamentos a partir disso. Daí que o pensamento, o sentimento, a palavra, a ação, a atitude mental realizam coisas. Se isso vai ser positivo ou negativo, vai depender do pensamento que eu nutro, do sentimento que eu sustento, da palavra que eu uso. Que acaba, gente, que a nossa palavra, ela fala de nós. Termos que eu uso, e inclusive observem o que as pessoas falam, porque acaba que no vocabulário que um indivíduo usa, acaba escapulindo alguma coisa que diz do estágio que essa pessoa está. Então, quanto mais elevado o nosso verbo, quanto mais ele é recheado de bondade, de pureza, de humildade, de longanimidade, mais esse espírito é elevado. Porque, na verdade, a boca vai falar do que o coração tiver cheio. Então, aquilo que eu nutro dentro de mim, onde eu mantenho o meu pensamento, porque é a minha vontade que vai fazer isso acontecer dentro de mim, não é nem tanto o que eu sou, onde que eu estou, o que eu fiz, o que está emprestado, é o que eu faço com isso.
Então, pela minha vontade, eu vou manobrar esses elementos e nesse sentido que, a partir daquilo que eu nutro dentro de mim, vai exteriorizar, seja pela minha palavra, pela minha ação, isso vai dizer de mim mesma, enquanto frutos que eu produzo. Que tem a ver com essa vontade, que é quando eu entro pela porta estreita e sustento isso. Porque eu posso desejar a porta estreita e não conseguir. E posso, por uma vontade potente, alavancar os areais que eu possuo, começando aí da disciplina, do bom hábito e da manutenção de pensamentos elevados, da direção dos meus sentimentos, que então vai se extravasar pela palavra, pela ação, pelo testemunho, sustentar o nobre ou desmoronar isso. E nesse sentido, que quando eu consigo, por essa elaboração de uma vontade boa, eu vou conseguindo entrar a porta estreita, que acaba que é esse desejo que eu tenho firme de vencer minha má inclinação, de acertar, de auxiliar, de vencer a mim mesma. E então eu vou me esforçar mais para me reformar, para me aperfeiçoar, porque até mesmo o estudo das minhas imperfeições eu vou conseguindo aprimorar, para que eu possa ir me desembaraçando delas. Nesse sentido que Jesus ele vai trazer para nós que enquanto não passar o céu e a terra, não passará da lei um tio ou um só i, sem que tudo seja cumprido. Se quebro um mínimo mandamento, ensino isso para outro, eu vou ser chamado muito pequeno no reino celeste. Mas se eu guardo o mandamento de Jesus e ensino o outro a guardar e levo essa instrução de graça, eu vou ser reputada grande no reino celeste. Porque a minha justiça, ela precisa ir além da justiça dos fariseus e dos escribas, para que eu possa entrar no reino dos céus. Então, é quando a gente faz essa suplantação, porque a vivência da justiça, da equidade, da prudência, isso passa por esses metais que a gente nutre. Inclusive, nós temos perspectivas, considerando a ectoplasmia, justiça para o porvir, em que poderá haver materialização de um assassino contando aquilo que aconteceu no momento do sinistro. Nesse sentido que, se isso está diante de nós, significa que até mesmo os tribunais terrestres vão sofrer sensíveis modificações com a nossa evolução moral. Porque quando a gente fala, por exemplo, da materialização, quando a Assembleia está uníssona num pensamento elevado, acaba que o ser que materializa usando o ectoplasma do médio, ele também vai pegar o ectoplasma do populacho, que está ali presente, e pega em torno de 30% do ectoplasma de animais, plantas próximos. Porque quando a gente fala de formas de vida, seja ela qual for, tem ectoplasma. Mas em torno aí de 70% seria do médio, enquanto ali na materialização. Então, sai essa substância esbranquiçada, que pode ser fluida, porosa, mais liquefeita, que vai sair da narina, do ouvido, do médium, da boca, em que sai aquela substância de cor leitosa, e isso é usado pela entidade desencarnada para materializar. Se a vibração da Assembleia estiver elevada, ele vai assumir
a aparência que essa entidade mesmo teve na sua última encarnação. Se a vibração da Assembleia estiver imiscuída com sentimentos inferiores, a aparência da entidade que materializa vai usar a aparência do médico, que está doando ectoplasma, enquanto principal ali, a fazer isso. E nesse sentido, que quando a gente fala da elevação dos nossos pensamentos, significa que o benfeitor ele vai ter espaço para se conectar conosco, com aquilo que ele traz, porque quanto mais ele encontra uma assembleia de pensamentos elevados e nobres, considerando não apenas a materialização, porque quando a gente fala de materialização, nós estamos falando de um fenômeno. E Jesus ele não vem nos chamar a parar no fenômeno, mas na reforma moral que nós precisamos fazer. Então, por exemplo, a passagem de Jesus entre nós, mesmo que não tivesse tido a crucificação de Jesus, com as experiências pregressas que ele teve antes de ir para o madeiro infamante, desde o momento que ele foi preso, recebeu a coroa de espinhos, andou aquele espaço com a cruz nos ombros, mesmo se ele não tivesse feito esse trajeto e vindo a desencarnar crucificado, aquilo que ele nos trouxe de ensinamento e de testemunho, de conduta mental, bastaria para nós. E nós o seguiríamos da mesma forma, porque temos nele o Cristo planetário, o caminho, a verdade e a vida. Daí que o fato dele ter estado entre nós e vazado na nossa direção seus plasmamentos imortais, diz de um discipulado que se criou em torno de Jesus e que nós somos esses discípulos redivivos, que estamos ao redor do Mestre, não mais procurando sondar chagas, como Tomé, mas em busca dos seus ensinamentos imorredouros, que se plasmaram do seu ser crístico. E nesse sentido que, mesmo que Jesus, então, não tivesse materializado depois do desencarne, como aconteceu ali em meio aos discípulos, onde estava também sua mãe, e depois houveram outras aparições de Jesus, nós continuaríamos seguindo ele. Porque a sua vibração, a sua presença, mesmo que energética, porque depois que Jesus desencarna, ele não está mais presente fisicamente entre nós, mas energeticamente, continuaria a nos acompanhar. Então, nesse sentido, que os ensinamentos de Jesus na nossa direção, ele continua a nos acompanhar. E é por isso, gente, que nós temos que ter cautela para ir para os evangelhos. Nós estudaremos a codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, as outras obras da codificação, as obras que vieram no subsequente, subsidiárias. Nós temos a coleção A Vida no Mundo Espiritual, também de outros médios, e a gente sabe que o pipocamento das informações, ele não se deixa parar. Diariamente são lançados novos livros, novos artigos, novos recortes, novos vídeos e áudios espíritas, com informações que a espiritualidade maior, o seu Baed de Jesus, derrama na nossa direção, que foi aí comandado a partir da codificação pelo Espírito de Verdade, que vem ali desde João Batista, que considera-se ser o Espírito de Verdade. Daí que nós temos essa pipocação que vaza de Jesus, do seu coração misericordioso, na nossa direção, e que continua diariamente a levar a instrução. Mas nós, por sermos seguidores de Jesus e termos nele o modelo dos modelos, precisamos ler diariamente o Evangelho, que é quando a gente está em contato diretamente com a moral do Cristo.
Porque aqueles prepostos de Jesus que foram enviados pelo Mestre para fazer a inspiração daqueles escritos estavam vazando da própria moral de Jesus, do seu coração misericordioso na nossa direção, das suas verdades, que são libertadoras. Nesse sentido que o contato com os ensinamentos de Jesus, ele é basal. Em sendo assim, a leitura do Evangelho, ler, reler, refletir diariamente. E na dúvida, voltemos para o Evangelho, para aquilo que Jesus disse, para aquilo que ele deixou para nós. Porque aí está o centro de todas as nossas cogitações. É aquilo que é exarado do Cristo na nossa direção. E nesse sentido que o estudo, ele vai significar essa mola que vai então nos permitindo fazer esse aprimoramento da sabedoria, mas que andará junto com a caridade. Nesse sentido, gente, que é uma experiência que vem na nossa direção e que vai nos dando essa paz, mesmo em meio à provação. Porque se isso se abate sobre o nosso espírito, de tal modo que nós já não sabemos de pronto como orientar o caminho próprio, não nos entreguemos a qualquer atitude negativa, prostrativa. O desânimo é fator de mais amplo abatimento. Se a gente ideia suicídio ou venha cometer isso, se nos faria calamidade, inclusive considerando, gente, por exemplo, o cigarro, que tem uma substância nele que é o mais potente cancerígeno conhecido. Nesse sentido que o indivíduo que fuma, ele está se suicidando. E isso vai dizer de uma permissão que eu dou para que outras ideações nefandas tomem conta de mim. Quando a gente considera lamúria e queixa, isso não resolveria. Acusação contra outrem só levaria a agravar o quadro de inquietações, de perturbações, inclusive porque quando a gente fala mal de outro e o acusa, o calunia, nós disruptamos e deformamos áreas cerebrais em nós, que deixam de funcionar corretamente, adequadamente. Até mesmo quando a gente considera atravessar a porta estreita, porque dar conta de atravessar a porta estreita é uma aptidão mental, é uma atitude psíquica, que eu nutro com posturas elevadas. A questão da fuga nos lançar em descrédito, porque se eu opto deixar a minha cruz no meio do caminho, porque acho que a bagagem está muito pesada, é um boleto que eu deixo de pagar, e às vezes a conta toda eu deixo ali no meio do caminho, isso vai voltar com juros. Então a gente acaba caindo em descrédito, inclusive, gente, porque o nosso testemunho é que fica. Se eu abandono o trabalho no bem, isso vai interferir em outros, que dependem do nosso testemunho nobre para continuar. E aqui entra essa questão do materialismo, quando a gente vai deixando isso ter espaço dentro de nós, porque não é uma atitude apenas que faz a gente cair de vez, são pequenas permissões nefandas, malignas. Então vai acumulando aquele pacote de permissões ruins, de condutas erradas, que mesmo que cada conduta separada seja quase insignificante, fugidia, mas vai juntando aquilo, uma hora aquilo tem um peso tal que a gente cai no chão e fica tombado e vencido. Por isso que a gente tem que cuidar da nascente do coração. Percebeu uma falha, vai e corrige logo, o quanto antes.
E nesse sentido que se nós nos permitirmos tomar pela desesperação, isso nos induziria ao desequilíbrio, à desarmonia. Então não resolve. Se eu permito que o desespero tome conta de mim, eu vou perder lucidez, vou entrar num pânico, numa ansiedade mórbida, num medo doentio, numa depressão. E aí, chegado nesse ponto, eu não vou mais ter condição de ajuizar corretamente do que eu preciso fazer. Então, o risco de eu errar aumenta, de eu fazer alguma coisa que eu não deveria ter feito, do qual vou me arrepender depois. Nesse sentido que um indivíduo se deixa a desesperação tomar conta de si mesmo, ele vai precisar ser ajudado, ele já não tem condições de ajudar, nem mesmo a si mesmo. E aí entra essa questão da necessidade de nós cultivarmos um espontâneo equilíbrio do sentimento e termos a caridade como parte do nosso comportamento normal. Amargas confidências nos mergulhariam em inúteis problemas. Então, às vezes, o indivíduo, para poder desabafar, fazer uma catarse, ele chama alguém e começa a ficar falando confidências sofredoras, amargas, e acaba, gente, que isso nos leva a mais problemas e inúteis, porque em vez de a gente estar resolvendo os problemas, a gente está criando outros inutilmente. Então, ao invés de eu usar meu tempo de forma útil para poder solucionar os aspectos que preciso, eu crio problemas desnecessários, inúteis. Nós vamos precisar fazer essa catarse, essa análise, mas nós precisamos ajuizar das maneiras melhores que nós iremos usar para fazer isso. Porque até mesmo quando eu estou numa autoanálise, conversando comigo mesma, mesmo que telepaticamente e com Jesus, eu preciso trazer para esse momento aquilo que vai ajudar a resolver os meus problemas. E não trazer questões que só vão agravar os problemas. Mas fazer as perguntas, colocar em análise, fazer as reflexões que vão me ajudar nas soluções e não piorar a situação. Senão eu pioro a situação, em vez de resolver, em vez de achar uma saída. E nós somos espreitados nesses momentos para que seja consolidado ou instalado queda. Então, se eu não sei falar sobre as minhas questões, pode se instalar alguma queda ou se consolidar uma falha nesse momento. Então, não é falar por falar, a gente tem que ter essa sabedoria de o que nós vamos refletir e usar para aquele momento conosco mesmo, com Jesus, para que a gente possa levar à baila e trazer à luz reflexões que sejam as que são necessárias para as soluções. E aí, gente, que não resolve ficar na amargura, na reclamação, na calúnia, isso só piora. A gente cria outras situações difíceis que nós vamos ter que resolver. Então, é mais coisa para resolver. Quando a gente queixa, calunia, reclama, revolta. A saída única que nós vamos ter para superar qualquer provação vai ser enfrentar isso com coragem, com humildade, procurando esquecer o mal e seguir o bem, descobrindo formas de resolver os nossos erros, de consertar eles. Também descobrindo maneiras de nos melhorarmos, de intensificarmos a nossa luz. Então, servir e trabalhar com ânimo e decisão, sabendo que Deus amanhã nos fará um dia novo. Com Sonuim, o livro Hoje, Emmanuel traz para nós. Por isso, gente, que quando eu ocupo a minha mente com algo nobre, isso vai beneficiar primeiramente a mim mesmo, porque eu estou trazendo para minha mente aspectos positivos.
nobres, que inclusive criam circuitarias em nós de força moral, de intrepidez, de resiliência, de longanimidade, de constância no bem, de perdão. Por isso que, quando a gente considera a beneficência, da forma que for, teremos, naquele pão que repartirmos, na verdade, um valor que acumulamos, que é aquele que a traça não corrói, que a ferrugem não estraga, que os ladrões não roubam, que Jesus trazia para nós. Porque onde tiver o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração. Daí que aquilo que doamos em benefício de alguém, isso é esse valor do coração que a gente vai acumulando, que o ladrão não alcança. A traça não chega nisso. A aranha não divisa. A ferrugem não oxida. Nesse sentido que um agasalho que a gente dá, um apoio que a gente faz a nós próprios, uma ofensa que a gente perdoa, uma paz que vai nos acompanhar, uma coragem, esperança que transmitimos, é uma luz que nos seguirá. Daí, não esperemos de fora qualquer compensação para fazermos a marcha do engrandecimento, da lavoura nobre, porque a resposta é de Deus. E nesse sentido, que quando a gente não espera pelo outro, nessa marcha de engrandecimento, de sacrifício, a gente vai mais longe. Porque sozinho eu posso até chegar mais rápido, mas acompanhado eu vou mais longe. Mas quando se trata da minha reforma moral e do bem que eu realizo, eu preciso fazer isso de modo próprio, sem esperar qualquer retorno ou compensação de fora. Porque senão isso diminui meu processo. Enquanto a velocidade desse avanço que eu estou realizando. E nesse sentido, gente, que quando nós conseguimos diminuir a nossa sensibilidade doentia, a nossa carência, o nosso melindre, a nossa preocupação com o que alguém vai pensar, a gente vai conseguindo ter um arcabouço espiritual para fazer esse caminho. Por isso que aquele que bate a nossa porta, não menosprezemos, porque quem pede está com Jesus. Agora, aquele que recebe o pedido, eu posso estar com o mestre ou não, de acordo com como eu acolho aquele pedido que chega até mim. Quando a gente contempla as situações que nós vivemos e percebemos que temos um ninho seguro, e lá fora a miséria punge, desconforta, torvelinha, viuvez, frio, fome, escarninho, pranto. Então, nós levaremos a dor da esperança quase morta, um pão, um caldo, um gesto de carinho, uma oração, uma instrução, sem esperar nada em troca. Um bolo, um trapo, uma gota de leite. Quem sofre sem consolo, isso é muito. No vale onde a aflição domina e ruge. Então, essa migalha que a gente dá àquele que pranteia, um dia ao sol do amor na aurora eterna, será nosso prêmio na divina mansão, do Livaldo de Souza. E como se não trouxéramos da beneficência do livro Momentos de Paz, mostra que é essa perspectiva que vai então nos modificando.
até mesmo as nossas sensibilidades doentias, nossos medos mórbidos, nossa covardia moral, isso vai dissipando. Nesse sentido que vai ser uma proposta que chega até nós, onde saberemos que não devemos perder a esperança. No exercício do bem, eu vou achar nas entranhas da própria alma propiciamente consolo. Mesmo diante da incompreensão, auxiliemos sempre ainda e fortaleceremos no imo com o bálsamo da piedade, por quem houver se desequilibrado na sombra. Se soubermos guardar o silêncio no auxílio ao próximo, perceberemos que na injúria ou menosprezo, receberemos no nosso íntimo a paz, prestigiando as nossas intenções. Visto que até mesmo aquilo que possa me indignar já não terá um efeito de desequilíbrio para mim. Porque eu vou conseguir esse bendito silêncio ante as humilhações. Porque nesse sentido, gente, considerando a nossa estada aqui, nós vamos deixando de reivindicar tanto. E isso vai significar um apaziguamento com as experiências que precisamos viver. Daí que, se eu estou contrafeita com tudo que acontece, com cada um que está passando pelo meu caminho, se eu encontro uma dificuldade para reclamar ao longo do meu dia em cada esquina que eu vou, acaba que eu estou me encharcando de vibrações rebeliosas que vão me inaptar. E aí, nesse sentido, que a partir dessa experiência, nós teremos que a voz inarticulada do tempo vai colocando cada abóbora no seu lugar. Mesmo percebendo, gente, algum erro. Tendo a percepção de que eu posso, com o bem, consertar tal erro, eu vou lá e vou consertar. Até na tranquilidade de perceber aquilo que está acontecendo. Porque o indivíduo ele pode estar numa consciência tal que ele não percebe o erro que cometeu. Então, por isso que nós precisamos pedir para Jesus nos mostrar os nossos erros, as nossas falhas, para que nós tenhamos ajuizamento mínimo daquilo que estamos realizando e não erremos no valor do que estamos obtendo. Caso contrário, eu posso fazer uma determinada análise de mim mesma, nota 8, enquanto eu estou em nota 2. Até porque nós sabemos que a capacitação para o bem promana do Cristo. Porque nós, ainda no estágio, falando de mim como espírito inferior sombrio, eu estou a braço com as minhas misérias. Mas, do momento que eu humildemente peço o esclarecimento das minhas falhas, dos meus defeitos, e daquilo que preciso corrigir, isso vai sendo mostrado para mim. Então, se nós sabemos que eu posso ter uma consciência que não acusa as falhas, peçamos uma consciência que tenha o olho de ver, ouvido de ouvir. Para que nós possamos ter essa acusação acontecendo, e isso vai permitindo a gente fazer esses ajustes na estrada.
Porque então, quando acontece um deslize, eu já percebo e eu ajo naquela direção. Para retificar aquilo, para reharmonizar. Porque eu vou ser responsabilizada por aquilo que eu realizei. De bom ou de ruim. Então, seja quais forem os problemas e aflições que nos agitem na ruela, quando construímos, amamos, perdoamos e amparamos, sem solução de continuidade, é porque sabemos que Deus, acima de toda lágrima e calamidade, nos fará sobreviver, nos abençoando, consta no livro Calma, de Meimei. Por isso que isso vem nos alertar e nos dizer dessa urgência, que é um trabalho de formiguinha, mas que ao mesmo tempo vai criando sinergia. Porque da mesma forma que os acúmulos de coisas ruins acabam realizando em nós um estado consciencial manchado, considerando aí as sinergias que isso vai realizando e que acaba por nos vencer, o acúmulo de coisas boas nos detalhes do nosso dia vai tendo um efeito de amplificação da nossa força, da nossa coragem. E também, gente, de não dar importância para aquilo que não tem importância. Porque acaba que se eu usar o meu tempo com toda a quinquilharia que passa pelo meu caminho, eu não vou ter tempo essencial. Então a gente vai sendo mais seletivo com o nosso tempo, até para que a gente ocupe o nosso tempo com o que importa, com o que vale a pena. E nesse sentido que, inclusive, quando Jesus ele diz para nós a questão de a nossa justiça, ela precisar ser maior do que a justiça dos pagãos, ele vai dizer que eu preciso concatenar os detalhes da minha conduta para o bem. Eu preciso ter essas sinergias funcionando a meu favor. Senão, eu vou ter um verniz de superfície, com uma máscara que eu uso, de boazinha, e que se arranha essa superfície, logo encontra a pedra. Porque, na verdade, é um verniz, é superficial, não é portar dentro da alma. Nesse sentido que Jesus vai trazer para nós que fazer esse bem sem ostentação é um mérito grande. Porque quando eu oculto a mão que dá, isso é ainda mais meritório. É um incontestável sinal de uma superioridade moral, que é inconteste. Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, que o populacho, que está ali comigo, naquela obra boa que eu estou fazendo, eu preciso fazer abstração da vida atual que eu estou e me identificar com a vida futura. Numa palavra, eu preciso colocar acima da humanidade para renunciar à satisfação proporcionada pelo testemunho dos terráqueos e esperar a aprovação somente de Deus. Então, se eu fico estimando a aprovação do outro e focando nisso, isso mostra que eu dou mais importância para o que o outro pensa do que para o que Deus pensa. Prova que eu tenho mais fé no humano do que em Deus. E que a presente vida é mais para mim do que o porvir. Ou seja, eu dou mais importância para o materialismo do que para o espiritualismo. E com isso eu mostro que não creio na vida futura. Mesmo que eu diga o contrário, a minha atitude é como se eu não cresce nesse porvir, mais do que no presente. Sabedores aí de que tivemos início, não vamos ter fim, que o nosso espírito ele continua a sua romagem, depois que desencarnarmos. Para onde eu vou vai depender de como eu tenho aproveitado o tempo aqui
no plantio da boa semente.